Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. E hoje é a terceira parte da profecia de Ezequiel, capítulo 9. Estamos estudando de maneira profunda essa gloriosa e terrível profecia registrada na Bíblia e que o Espírito de profecia nos manda ler porque o povo está dormindo. Ellen White diz no livro Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260, estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Terrível situação, meus irmãos, terrível. Uma profecia tão horrenda, onde anjos do Senhor vão matar ou exterminar todos aqueles que estão brincando de ser crentes na casa de Deus. Todos aqueles que levam o nome adventistas do sétimo dia, mas no coração está cheio das coisas deste mundo, coisas que não agradam a Deus. Infelizmente, serão visitados pelos anjos ceifeiros, que vão fazer a separação na casa de Deus. É uma situação terrível, mas ao mesmo tempo é glorioso. Vai ser glorioso para todos aqueles que hoje estão suspirando, gemendo por causa das abominações praticadas na igreja. Eles serão selados. Por isso, meus irmãos, você e eu devemos estudar, como diz Ellen White, no livro Materiais sobre 1888, que devemos estudar essas profecias de joelhos diante de Deus. Que o Senhor, nesse estudo que vamos fazer agora, possa nos iluminar, possa tocar o nosso coração e entender a lição que vamos analisar agora nessa terceira parte sobre a profecia de Ezequiel 9. Ontem, ou no último estudo, vemos que Ezequiel 9 vai acontecer na casa de Deus. Ezequiel 9, capítulo 4, Ezequiel 9, verso 4 diz, Jerusalém, a cidade, a casa de Deus. Ezequiel 9, 6 diz, meu santuário, e começai pelo meu santuário. Ezequiel 9, verso 8 fala do remanescente de Israel. Um dos nomes da igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente, o povo remanescente. Então, Ezequiel 9, verso 8 está falando do remanescente de Israel. No verso 9, Ezequiel 9, 9 fala de Israel e Judá. Então, todos esses termos se aplicam ao povo de Deus, à igreja do Senhor, não Babilônia ou o mundo. Em Testemunhos para Igrejas, volume 5, página 211, Ellen White diz, vemos aí a igreja, o santuário do Senhor. O santuário do Senhor. Então aqui claramente é a igreja. Testemunhos, volume 3, página 266, 267, Ezequiel 9, na aplicação que Ellen White faz, ou na explicação que ela dá desse capítulo, que fala do selamento, ela diz a igreja. Então claramente, a aplicação primária, principal de Ezequiel 9 é para a igreja do Senhor, a igreja remanescente, ok? O Israel de hoje, a Jerusalém de hoje, ok? As palavras Jerusalém, Israel, o santuário de Deus, a casa do Senhor, nunca devem ser interpretados para ser aplicados, né? As outras igrejas, as igrejas caídas. Ontem fizemos uma clara distinção entre o que é Babilônia, né? As igrejas caídas da Babilônia, que defendem o vinho de Babilônia como a imortalidade natural da alma, o domingo, o tormento eterno do inferno, né? Como muitos ensinam por aí, e outras heresias que essas igrejas pregam, provam que eles fazem parte, constituem a Babilônia moderna. A igreja adventista do sétimo dia, graças a Deus, por seguir ela a verdade, né?
por Deus ter colocado nela a verdade desses últimos dias, ela é chamada de Laodiceia ou Jerusalém Nunca, Babilônia. Então, na página 59 do livro Testemunhos para Ministros, esse livro que está na minha mão, ela diz claramente que aqueles que, se você prega que a igreja adventista é Babilônia, estáis errado. Daí, aqueles que acusam a igreja adventista de ser Babilônia, realmente não tem uma mensagem vindo do Senhor, eles estão pregando uma mensagem que foi dada por Satanás para acusar, perseguir a igreja adventista do sétimo dia. Nem por isso eu quero dizer que está todo cor-de-rosa na igreja adventista, está tudo bem, estamos seguindo toda a verdade. Não, não, não. Ao igual do passado, o Israel antigo, e que perseguiam os profetas, que não queriam fazer reformas, que não queriam ouvir a palavra de Deus, hoje está se repetindo, infelizmente, essa triste história na igreja adventista do sétimo dia. Nem os testemunhos, né, da cofundadora da igreja, Ellen White, nem os testemunhos estão sendo aceitados ou praticados, né, os conselhos que encontramos no Espírito da Profecia. Infelizmente isso está acontecendo, mas ela nunca será Babilônia, nunca. E disso vamos falar hoje nessa aplicação de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9 tem duas aplicações. Uma aplicação direta para o povo de Deus, Israel de Deus, a Jerusalém de Deus hoje, né? A igreja do Senhor hoje, o santuário de Deus, como apresentamos ontem. E uma segunda aplicação durante as pragas. Ok? Uma segunda aplicação quando os infiéis, os pastores infiéis das outras igrejas também serão linchados praticamente pelas pessoas que lhes estão enganando. E isso vamos estudar agora. Esse texto que está no livro O Grande Conflito, né? O Grande Conflito, página 656. Muito bem. Vamos ler esse parágrafo e analisar com cuidado, né? Porque é um dos textos que as pessoas usam para dizer que Ezequiel 9 só vai se cumprir durante as pragas. Vamos ver agora. Ok? Chegará o estrondo até a extremidade da terra. Estou lendo O Grande Conflito, escreve aí. O Grande Conflito, página 656. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada. Jeremias 25, 31. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Veja só, hein? Todos fizeram sua decisão. Ou seja, não tem mais, ninguém mais se salva, ninguém mais se perde, né? Sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade da sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações, os ímpios entregará a espada. O sinal do livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com armas destruidoras, às quais é dada a ordem: matai velhos, mancebos, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis e começai pelo meu santuário, diz o profeta. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. A obra de destruição se inicia entre os que professaram ser, olha só o que ela vai dizer, né? A obra de destruição se inicia entre os que professaram ser os guardas espirituais do povo. Os falsos vigias são os primeiros a cair. Ninguém há de quem se compadecer.
ou a quem poupar, homens, mulheres, donzelas e criancinhas perecem juntamente. O Grande Conflito, página 656. Claramente vemos aqui que ele não está fazendo uma segunda aplicação para Ezequiel capítulo 9, né? Uma aplicação que é depois do fechamento da porta da graça, quando ninguém mais se salva, ok? Quando todos já tomaram a sua decisão. E visto que os vigias, os guardas espirituais do povo, como diz aqui nessa página que acabamos de ler, o Grande Conflito 656, visto que esses vigias são os que vão promover a lei dominical, são eles que vão dizer que o sábado foi mudado para o domingo, vão fazer milagres espetaculares diante do povo para apoiar as suas heresias, eles serão os primeiros a serem mortos, a serem linchados no caso, né? A população vai se levantar contra eles, ok? Em outros textos ela vai dizer, eles mesmo vão dizer, por que vocês não ensinaram isso para nós? Por que não mostrou todas essas coisas para nós? Então o povo vai se rebelar contra os seus líderes espirituais que os enganaram, ok? Então claramente ela está fazendo uma segunda aplicação de Ezequiel 9, por quê? Igual que está acontecendo hoje, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitos estão se levantando, ou muitos líderes estão se levantando contra a mensagem da purificação da igreja, ensinando paz e segurança. Deus não vai fazer isso. Deus não vai visitar o seu povo com juízo. Isso não sou eu que estou falando. O Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211, diz que os anciãos, aqueles a quem Deus deram grande luz, haviam traído o seu depósito. Então eles hoje estão levando o povo a não aceitar a mensagem de advertência, a mensagem do juízo para os vivos, a mensagem do reino, a mensagem da Terceira Guerra Mundial e outras mensagens dizendo que Deus não vai fazer isso é bobagem dos davidianos, bobagem do Leonel, isso não tem nada a ver. Então hoje na Igreja Adventista tem muitos líderes se levantando contra a mensagem da purificação da igreja. E por isso a matança começará por eles, ok? A matança de Ezequiel 9, não sou eu que falo isso, ok? Ellen White diz claramente no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Leia esses livros, escrevem essas referências, para que depois você não saia por aí dizendo que, ele disse, ele fala isso. Não, eu falo com base, com referência, tá? Volume 3, página 267, diz que o massacre geral, que vai iniciar, claro, né? Como diz Ezequiel 9, verso 6, pelos anciãos que estão diante da casa. Então, o que vai acontecer amanhã, quando se fechar a porta da graça depois do alto clamor, nas igrejas apóstatas, quem vão ser os primeiros a sofrer esses juízos do Senhor? Os líderes que vão levar o povo a tomar a marca da besta. Então amanhã vai acontecer isso, e na purificação da igreja, quando Ezequiel 9, na sua aplicação primária, vai acontecer na Igreja Adventista, os primeiros também a sentir o golpe da ira de Deus são os anciãos também, os anciãos da Igreja de Deus. Então, é uma segunda aplicação. Mas como eu posso provar que Ezequiel capítulo 9, terá uma segunda aplicação depois do fechamento da porta da graça? Vários textos podem provar isso. Podemos mostrar isso através de um texto que vou ler agora, no livro Materiais, né? Materiais de Ellen G. White sobre 1888. Eu estou traduzindo o título desse livro, na verdade, o livro original, que ainda não foi traduzida. Esse livro não foi traduzido pela Casa Publicadora Brasileira, ok? Ainda não foi traduzido, tá? O título original é The Ellen G. White 1888 Materials, ou seja, Materiais de Ellen G. White sobre 1888. Na página 1303. Veja só o que diz aí. Você vai entender agora que Ezequiel 9, na sua aplicação principal, primária, deve se cumprir antes do fechamento da porta da graça,
e essa mesma profecia terá uma aplicação secundária ou parcial depois do fechamento da Porta da Graça, como você acabou de ler, de ouvir no livro O Grande Conflito. Vamos ler agora no livro Materiais, Materiais de Ellen G. White, sobre 1888. Nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulo também deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Então, claramente vemos, meus irmãos, que a profecia de Ezequiel 9, que simboliza a purificação da igreja, depois dessa purificação, você logo vê no capítulo 10, como diz Ellen White aqui, estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus no trabalho, trazendo um método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. Então, se a aplicação de Ezequiel 9 fosse somente depois das pragas, nesse caso ela está enganando o povo de Deus. Ela está dizendo, leia o Ezequiel 9 e leia também em seguida o capítulo 10, que mostra a mão de Deus no trabalho. Então, não podemos torcer as palavras da serva do Senhor. Se você acredita que ela foi inspirada por Deus para nos ajudar a entender a Bíblia, ela não foi dada para substituir a Bíblia. Nunca ela ensinou isso. A luz dela é para nos ajudar a entender esse livro aqui, a Bíblia. Ela diz, leia o 9º capítulo, E essas profecias se cumprirá a letra. Mas também leia o capítulo 10 que vem a seguir, que representa a mão de Deus no trabalho, trazendo o método perfeito. E no capítulo 10 você vê uma ordem do Senhor dizendo, vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche tua mão de carvões de fogo, brasas vivas, entre os querubins, e espalha-os sobre a cidade. Então, agora, no verso 4 do capítulo 10, então a glória do Senhor subiu desde o querubim e ficou sobre a entrada da casa, e a igreja, se encheu da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória de Deus. Você vê que a igreja, no capítulo 10, depois de fazer essa purificação, a glória de Deus vai encher o lugar, a casa, Mas antes de encher a casa, Deus manda ao querubim de pegar brasas vivas, e espalha sobre a cidade. O que significa isso? Em outro livro, Obreiros Evangélicos, página 23, Ellen White diz que a brasa viva representa a potência dos esforços dos servos de Deus. Aqueles Deus vai enviar. Em Isaías capítulo 6, o carvão ardente, ou a brasa viva, tocou os lábios de Isaías para poder dar a sua mensagem profética. Em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, da chuva temporã, quando o derramamento do Espírito Santo aconteceu, o que a Bíblia diz? Língua de fogo repousou sobre cada um deles. O fogo, nesse caso, de Ezequiel, capítulo 10, de Isaías, capítulo 6, de Atos, capítulo 2, do livro Obreiros Evangélicos, página 23, que representa a potência do servo de Deus. E essa potência vem do Espírito Santo, meus irmãos.
Então Ezequiel 9 tem a sua aplicação principal, primária, antes do fechamento da porta da graça, onde os servos de Deus onde a igreja de Deus vai ser totalmente purificada, e depois de purificar ela de toda a imundícia, agora Deus vai mandar o anjo espalhar carvões, como diz assim, brasas vivas sobre a cidade, e a casa de Deus, a sua igreja, vai ser cheio da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 10, verso 1 a 4. E Ellen White diz que devemos estudar também o 10º capítulo. Ou seja, a história não para em Ezequiel capítulo 9. Continua nos capítulos 10, 11 e 12. E se você ler até o capítulo 10, 11, você vai ver o reino aí. O reino. O povo de Deus sendo ajuntado de todas as nações. Então, numa leitura superficial, com pouco conhecimento bíblico e do espírito de profecia, vai levar você a dizer que Ezequiel 9 só vai se cumprir depois do fechamento da porta da graça. E você vai dizer que não tem como Deus fazer a purificação e essa matança na igreja enquanto a porta da graça está aberta. Porém, não é isso que diz Ellen White, não é isso que diz a Bíblia. Na verdade, Deus deve purificar a sua igreja antes do autoclamor. Antes do autoclamor. Mas como você sabe disso? Eu vou ler um texto para você, vou citar um texto de cabeça para você. Testemunhos para a Igreja, volume 3, marca esse texto, volume 3, página 260. Diz a inspiração, mais ou menos nessas palavras. O desagrado do Senhor está sobre o seu povo, e ele não manifestará seu poder entre eles, enquanto existirem pecados entre eles e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. Então, no momento, o desagrado do Senhor está sobre o seu povo, porque o povo está em pecado. Em outro livro, Serviço Cristão, eu creio que é a página 33, mas essa declaração está no Serviço Cristão, que diz assim: nenhum entre 20 está preparado, nenhum entre 20. Ou seja, no momento a igreja está cheia de acãs. Infelizmente, essa é a situação. Você não pode, talvez você não aceita, vai dizer que eu estou criticando, estou julgando. Irmãos, não estou julgando, tá? Quem sou eu para julgar? Irmão, eu sou um pecador igual que você. Sempre eu falo para Deus: Senhor, eu nem sou digno de estar pregando uma mensagem tão terrível, tão santa. Não sou digno, não me sinto digno. Mas Deus está me colocando diante de você e mostrando o que vai acontecer, porque faz tempo que estou estudando essas profecias e eu vejo o povo aqui no Brasil dormindo. Não porque eu sou muito preparado, eu estudei teologia. Não, nunca fiz teologia. E não sou pastor. E não sou nem digno de estar falando em nome desse Deus tão santo. Não sou digno. Mas pela graça, pela misericórdia, pelo sangue do Cordeiro, eu estou aqui fazendo essa obra, né? E quem sabe, algum de vocês vão prestar atenção e vão se preparar, quem sabe? Mas, irmãos, eu não estou julgando vocês. Isso me dá assim, desejo até de chorar. Porque Ezequiel 9 vai ser terrível. E da única maneira de que Deus vai poder encher a sua igreja do seu Santo Espírito é tirando os acãs, igual que fez no tempo de Josué. Para que o Israel de Deus, que é a igreja adventista do sétimo dia hoje, possa enfrentar o Golias de amanhã, Deus tem que fazer uma purificação, meus irmãos. Vai fazer essa purificação. Não tenho prazer em falar isso. Não tenho prazer. Tomara que eu tivesse só mensagem de paz para vocês, dizendo que está tudo bem, vamos ficar assim até a volta de Jesus. Mas eu estaria enganando vocês. Não está bem. Não está bem a igreja adventista. Vemos o pastor Ganunu Diop organizando conferências ecumênicas no Fórum Cristão Global,
Ted Wilson apoiando. Coisas terríveis. Então Deus tem que intervir na sua amada igreja. Agora, se a igreja adventista não é o povo de Deus, se ela é a Babilônia, se ela não tem nada a ver com a última mensagem, se ela não tem nada a ver com aquela poderosa igreja que vai dizer não à marca da besta, então Deus não vai fazer mais nada, tá? Vai deixar assim mesmo. Mas ela é a menina dos olhos do Senhor. Ai de mim, e ai de você, querido irmão, querido pastor, querido ancião, querido irmão simples da igreja. Ai de nós, se você está querendo trazer Babilônia diante da casa do Senhor, Babilônia dentro da casa do Senhor, para contaminá-la, enfraquecê-la e fazer com que Satanás faça uma festa dentro dela, para que ela nunca receba a plenitude do Espírito Santo para poder finalizar a obra de Deus. Na verdade, Ellen White diz que ela não vai cair. Por que ela não vai cair? Olha só o que diz aí. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, escreva aí, volume 2, página 380. Vamos ver o que vai acontecer com os Acãs na igreja. Vamos ver. Então vamos ver também por que a igreja não vai cair. A igreja não vai cair não porque nós, seres humanos, vamos fazer alguma coisa para ela. Não, não podemos fazer nada. Nada. Na verdade, essa igreja não pertence a você, nem a mim. Pertence a Deus. Por isso Deus levantou essa igreja com a poderosa verdade desde 1844. Ela não vai cair e ela não vai se tornar Babilônia. Ela não vai apoiar o decreto dominical porque Deus vai fazer uma intervenção no meio dela. Porque uma das características das igrejas caídas é a exaltação do domingo, tá? Uma das características dessas igrejas caídas da Babilônia é a exaltação do domingo. Agora, no dia que você vê a igreja adventista apoiando a agenda do Roma de um domingo, então você deve estar bem... você deve prestar muita atenção de que Deus vai ter que fazer alguma coisa. Porque se ele deixasse, se o Senhor Deus deixasse que ela entrasse nessa coisa ali, de domingo, então se tornaria Babilônia e ela deixaria de ser a igreja do Senhor, deixaria de ser Laodiceia e se tornaria Babilônia. E daí que vai acontecer? Então se ela se torna Babilônia, e como fica a situação aí? Como fica aí? Como fica? A igreja do Senhor se tornando Babilônia? Misericórdia. Então Deus tem que fazer algo. Vai ter que resgatar ela com o poderoso juízo para os vivos. Igual que ele mesmo, amanhã, Deus vai resgatar os seus fiéis com a última mensagem do alto clamor, que vai chamar os seus fiéis a sair da Babilônia para vir fazer parte do povo remanescente. Então não saia da igreja adventista. Não saia. E se alguém está te perseguindo por causa dessa mensagem, e estão te expulsando para você saia dela, e como estão fazendo comigo, né? Fazendo tudo para que eu saia da igreja. E depois de sair, vai dizer, viu? Esse fanático já saiu, fundou sua igreja. Estão fazendo tudo para me expulsar. Eu e minha família. Tudo. Mas pela graça de Deus, vamos permanecer e suspirar e gemer junto com o povo de Deus na igreja do Senhor. Não fora dela. Então, no dia que você vê que os líderes estão quase apoiando a agenda, entrando no rumo dessas coisas, Deus vai ter que fazer algo. Mas será que ele não revelou isso? Sim, revelou. Veja só o que diz aí. Não somente em Ezequiel 9, mas no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Olha só o que diz. Satanás operará seus milagres para enganar. Estabelecerá seu poder como supremo. Misericórdia. A igreja talvez pareça como prestes a cair. A igreja do Senhor, talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, ou seja, na sacudidura, joeiramento.
a palha separada do trigo precioso. É esse, ele está dizendo aqui, é esse um transe terrível, um evento terrível, né? Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho será encontrado entre os leais e fiéis, sem mácula, nem ruga de pecado, nem sem engano em sua boca. Okay? Ela está descrevendo aí os 144.000 de Apocalipse capítulo 14, verso 5, né? 14, verso 5, que fala dos 144.000. Sem mácula, sem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Está escrevendo a igreja triunfante, a igreja gloriosa também de Efésios capítulo 5. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Então a igreja não vai cair porque Deus vai lançar fora os Acãs. E visto que hoje, Testemunhos para a Igreja, volume 5, escreve aí, volume 5, página 157, diz que cada igreja tem um Acã e quase cada família tem um. Quase cada família tem um Acã dentro. E cada igreja tem um. Ou seja, uma multidão de Acãs de joio, contaminando, enfraquecendo a igreja. E por isso ela diz assim que a igreja, Satanás vai estabelecer seu poder como supremo. Como supremo. Vai operar seus milagres. E a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Por que não vai cair? Deus vai lançar fora os Acãs. Vai fazer a separação. E essa separação, Jesus diz que são os anjos que fazem. Ezequiel 9 diz que são 5 anjos. Ellen White diz no Testemunho para a Igreja, volume 3, página 260, a matança geral dos 5 homens com armas destruidoras nas mãos. Então eles serão lançados fora. Esses Acãs não vão sair. Porque o próprio Acã não se revelou, não diz, verdade, eu pequei. Josué, eu fiz isso, aquilo. Ele ficou calado. Israel foi derrotado, ele sabendo do pecado, ele não se revelou. Ou seja, os Acãs de hoje não vão se revelar. E vão ficar dentro, tranquilos. Mas, na investigação, no juízo, eles serão mortos pelas almas destruidoras nas mãos dos 5 anjos. Por isso ela não vai dizer assim, lê Ezequiel 9. Então, como é que ela vai mandar você ler Ezequiel 9 se é algo que vai acontecer só depois das pragas? Como é que ela vai dizer, lê Ezequiel 9 e também o capítulo 10, que vem depois do 9, que mostra a mão de Deus fazendo uma obra? A cidade recebendo a plenitude do Espírito Santo depois da purificação. Então, Ezequiel 9 tem 2 aplicações. Uma principal, primária, que vai acontecer na igreja adventista, para purificar ela completamente. E depois de purificá-la, o capítulo 10 vai entrar em ação. O que tem lá no capítulo 10? Ela mesma diz, estudai, eu vou olhar aqui para vocês, porque talvez alguém está duvidando, né? Vou olhar aqui para vocês. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus, como no trabalho, trazendo um método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. Por que preparados? Foram selados. Recebem o segundo Pentecoste. E aí vão estar preparados para finalizar a obra do Evangelho. Agora, meus irmãos, vamos ver aqui que na Bíblia tem vários textos que podem ser aplicados, que podem haver várias aplicações. Ou sim. Ezequiel 9 não é o único texto que tem 2 aplicações. Vamos ler alguns textos aí. No livro, na mensagem à igreja Laodiceia, que é a 7ª igreja, ok? Apocalipse capítulo 3, verso 14, diz assim, e ao anjo da igreja Laodiceia. E sabemos que a igreja Laodiceia é uma mensagem que é aplicada ao povo de Deus hoje. Como você sabe disso? Pelo próprio nome, Laodiceia, o povo do juízo. E também é a 7ª igreja. É a última. Essa igreja simboliza
a igreja adventista que tem uma mensagem do juízo. Temer a Deus, dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa é a primeira fase. A primeira prova está... Eu estou provando para você na Bíblia que Laodiceia é adventista do sétimo dia. O povo do juízo. Agora, no Espírito Profecia, se você acredita, tem muitos adventistas, infelizmente, não acreditam, para o mal deles e para a destruição deles. Porque eu pergunto, se você não acredita no Espírito Profecia, o que você faz na igreja adventista? Se ela foi fundada, primeiro por Deus, segundo por Tiago White, Ellen White, Tiago Bates e outros irmãos, e na pessoa de Ellen White foi devidamente comprovado o dom profético. E ela se torna cofundadora da igreja adventista. Cofundadora. Então você está aí, está dentro da igreja. Eu não acredito no Espírito de Profecia. Então você errou de rumo. Talvez você ia para Jerusalém e de repente você se encontra em Roma. Você errou de rumo. Porque a igreja adventista tem um dos fundamentos é o dom profético dela. Ellen White foi comprovado que recebeu esse dom de Deus. Agora, se você não acredita, não sei o que está fazendo aí, né? Talvez é um dos acãs, quem sabe, né? Mas é Deus que sabe o coração, porque eu não vou julgar ninguém, só Deus quem sabe quem são os acãs ou não, né? Mas cuidado com alguns irmãos que dizem, Ellen White não, eu não acredito muito. Então, irmão, você errou de igreja, tá? Você errou de igreja, errou de rumo. Agora, falando de Laodiceia, veja só o que diz Ellen White aí. A igreja... A mensagem à igreja Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Ou seja, ela está dizendo que a mensagem Laodiceia de Apocalipse 3, 14 até o 22, é uma mensagem que se aplica ao povo de Deus hoje. Mas veja também no livro Parábolas de Jesus, na página 56, ela vai fazer uma aplicação dessa descrição Laodiceia, né? Dessa descrição da mensagem Laodiceia, à igreja judaica lá no passado. Então você vai dizer, ela está se contradizendo? Não. Ela pega um texto bíblico, tem uma aplicação especial direta, a igreja Laodiceia é para nós hoje. Porém, o que está acontecendo na igreja Laodiceia hoje, com prepotência, arrogância, rico sou, não preciso mais nada, mas você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? O que está acontecendo hoje na igreja adventista do sétimo dia, com a arrogância, a prepotência que você não sabe, que você não quer nada, eu sei tudo. Essa mesma situação acontecia no tempo de Jesus com os judeus, com os fariseus, com os grandes líderes da igreja judaica. Veja só o que diz agora no livro Parábola de Jesus. Página 56, escreve aí. Aí você vai ver duas aplicações de um só texto, com dois contextos totalmente diferentes, mas que tem um ponto um ponto comum. Nesse caso, arrogância. Os fariseus, Parábola de Jesus, página 56. Escreve aí para você apresentar esse texto. Tá bom, meus irmãos? Porque você vai poder sobreviver com a palavra de Deus. Senão, os pastorzinhos aí vão fazer uma lavagem cerebral na tua cabeça e você não vai saber em quem crer. Se você não sabe, eles fazem uma lavagem cerebral na tua cabeça. Eles vão tirar a Bíblia, tirar o Espírito de Profecia e vão colocar teologia na sua cabeça para segui-los. E como a matança de Ezequiel 9 vai começar pelos homens anciãos que estavam diante da casa, e Ellen White escreve eles como líderes que traíram o seu depósito, então você e eles serão destruídos. Por isso você tem que estudar, conhecer tua Bíblia. E o espírito de profecia. Aqui eu não prego engano. Vai enganar o povo de Deus. Aqui está o lobo, Leonel. Lobo nada. Lobos são aqueles que estão devorando as ovelhas do Senhor, pregando heresia, preparando eles para Ezequiel 9. Misericórdia, meus irmãos. Tem cuidado com o Leonel. É um infiltrado na igreja adventista.
É um lobo. Lobo nada. Se sou lobo, então prova que sou lobo. Triste. Triste, meus irmãos. Veja a aplicação agora de Ellen White, de Apocalipse, né? Parábola de Jesus 56, escreve aí, escreve. Seja estudante diligente da palavra. Os fariseus eram favorecidos com todos os privilégios temporais e espirituais e diziam com arrogância e orgulho: rico sou e estou enriquecido e não tenho e de nada tenho falta. Contudo, eram desgraçados, miseráveis e pobres e cegos e nus. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Ela está citando Apocalipse 3, 17. Aplicando essa passagem para o comportamento errado, arrogante, prepotente dos líderes no tempo de Jesus e o que está acontecendo agora exatamente com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com muitos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então você está dizendo que ela não está errando aí? Ela não está errando. Ela aplica Apocalipse 3, 17, né? Rico sou, não quero nada, não quero mais nada, não preciso nada. Ela aplica para o tempo lá de Jesus, porque havia uma situação similar. Mas, em outro texto, ela diz, a mensagem à igreja Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Testemunhos para a igreja, volume 3, página 252. Está vendo aqui as duas aplicações? Então, ela faz isso também em Ezequiel 9. Aplica Ezequiel 9 primeiro para a igreja, Deus vai purificá-la totalmente dos acãs, do joio, e depois, no capítulo 10, ela diz assim, a mão de Deus no trabalho. Ou seja, não é depois do fechamento da porta da graça, porque depois do fechamento da porta da graça, a mão de Deus não estará trabalhando para salvar ninguém. Mas ela mostra Ezequiel 9 e também leia o capítulo 10, que é a mão de Deus no trabalho. Tá? Essa é a primeira aplicação dela. Na segunda aplicação, ela mostra que, da mesma maneira, na igreja de Deus, os primeiros a serem mortos são os líderes infiéis, que enganam o povo adventista hoje. Nas pragas também, quando a porta da graça se fechar, esses líderes também serão os primeiros a cair. O próprio povo vão descobrir, né? Então, duas aplicações. Temos mais. A mensagem de Elias. A mensagem de Elias em Malaquias capítulo 4, Jesus aplica para João Batista. Isso está em Mateus capítulo 11, versos 7 a 14. Leia bem, você vai ver que Jesus aplica. Vou ler aqui para vocês, porque algum vai dizer, não, ele diz, mas não leu. Eu vou ler. Porque estou sendo acusado demais, dizendo que é um lobo, um louco. Misericórdia, meus irmãos. Até onde o povo está chegando, né? Malaquias capítulo 3 profetizou sobre a vinda de um Elias. Tá certo? E Jesus diz, e se vós quiserdes, né? Mateus 11, 14. Falando de João Batista, né? E se vós quiserdes aceitar, este é, ou seja, João Batista, Elias que havia de vir. Jesus aplica João Batista para o Elias. Só que no capítulo 17, Jesus vai mostrar que vai ter outro Elias. Que ia ter outro Elias. Ou seja, vai ser uma segunda aplicação de Malaquias, capítulo 3. Mateus 17, verso 11. E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade Elias virá. Virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus aí coloca para o futuro. Quando Jesus falou isso em Mateus capítulo 17, João Batista já estava morto. Já foi degolado. Tinha sido já degolado. Como você sabe disso? Leia Mateus capítulo 14. No 11, Jesus diz, no 11 você vê João Batista preso. E João mandou alguns dos seus discípulos, acho que é 2, né? Dos seus discípulos, a perguntar se Jesus era mesmo aquele que havia de vir. E Jesus fala assim, pessoal, querem saber? João Batista é o Elias que havia de vir.
Ele já estava vivo. No capítulo 14, aí você vê João Batista já descendo degolado, morto. Ok? Capítulo 14, Mateus 14, 10. E ele mandou decapitar João na prisão. Ok? E João foi decapitado, né? E sua cabeça foi trazida, a cabeça de João, foi trazida, verso 11, Mateus 14, 11. Em um prato e dada à moça, e ela a levou para sua mãe. Ou seja, João foi degolado. Logo no capítulo 17, eles estavam perguntando sobre o Elias. Aí Jesus fala que Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, Malaquias capítulo 4, a profecia que diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esse verso tem duas aplicações. Uma aplicação parcial com João, porque João não pregou antes do grande e terrível dia do Senhor, porque na primeira vinda de Jesus não foi o grande e terrível dia do Senhor, não foi. Agora na sua segunda vinda sim, tá? Então, a Malaquias 4, 5 tem a primeira aplicação parcial com João Batista. Malaquias o mesmo verso tem uma aplicação mais completa com o terceiro Elias, que Jesus profetizou em Mateus capítulo 17, verso 11. E que Ellen White também profetizou em Testemunhos para a Igreja, Testemunhos para Ministros, esse livro aqui. Para Ministros, página 475. A profecia se deve cumprir, diz o Senhor: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Alguém deve vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiado sinceros, não interpretais as escrituras na devida maneira, deixa-me dizer-vos como ensinar a vossa mensagem. Então ela profetiza sobre um Elias, que seria o terceiro Elias. Na verdade, a mensagem que você está estudando hoje foi trazida pelo terceiro Elias, a mensagem da vara, que explica, que desvenda todas as profecias aí que você estão estudando aí. Agora, se você não aceita, diz que é bobagem, então é você e Deus. Mas eu vejo muita base nessa mensagem, tá? Muita força bíblica, muita base, tanto na Bíblia, no Espírito e profecia. Ok, então Ellen White fez uma aplicação ali, profetizando. Na verdade, ela está repetindo. Ela está repetindo a profecia de Jesus em Mateus capítulo 17. Jesus diz: Elias virá e restaurar todas as coisas. E ela diz assim: alguém deve vir no poder espírito de Elias. Então, Jesus e Ellen White e Jesus estão em harmonia com relação a essa mensagem e com relação a todas as outras mensagens que ela prega. Amém? Mas veja também uma aplicação parcial dessa profecia. Veja outra profecia, uma outra aplicação. Ellen White vai aplicar a mensagem de Elias também com o movimento millerita. Viu? Lembrando que quando ela fez a declaração aqui no livro Testemunhos para Ministros, ela fez ela fez a profecia, ela profetizou sobre a vinda de Elias em 1890. 1890. Mas ela, no primeiros escritos, aplicou também, comparou a obra de Miller com também Elias. Porque Miller fez uma obra similar. Vou ler aqui no livro Primeiros Escritos, página 233. Milhares foram levados a abraçar a verdade, pregada por Miller, e servos de Deus levantaram-se no espírito e virtude, ou seja, poder, e virtude de Elias, para proclamar a mensagem semelhantes a João Batista, o precursor de Jesus. Os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar aos homens para produzir frutos dignos de arrependimento. Você está vendo aqui a harmonia? Ou seja, qual é a lição? Um texto bíblico pode ter várias aplicações, mas lembrando que esse texto tem uma aplicação primária
direta para um evento, para uma pessoa, para um acontecimento. E outras aplicações secundárias, como no caso de Laodiceia, que é para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o povo de Deus hoje, e ele não aplicou para a Igreja de Jesus, para a Igreja dos judeus na primeira vinda de Jesus. Não é contradição. Mas o que muitos estão querendo fazer hoje na Igreja Adventista com relação a Ezequiel 9? Primeiro, muitos ensinam: Ezequiel 9 se cumpriu lá no tempo dos babilônios. Errado. Não se cumpriu. Ela mandou a estudar porque se cumprirá literalmente. E ainda há futuro. Outros dizem, já que não tem como refutar que vai se cumprir literalmente, agora eles pulam para o outro lado, outro extremo. Essa profecia só vai se cumprir depois do fechamento da porta da graça. Errado também. Por quê? Se você diz que vai só se cumprir depois do fechamento da porta da graça, está derrubando outros textos de Ellen White. E lembrando que as pragas é para a Babilônia, não para a Laodiceia. As 7 últimas pragas são para aqueles que vão apoiar o domingo. E uma das características da Babilônia é o apoio ao domingo, como o dia santo do Senhor. Tá vendo, meus irmãos? Então Ezequiel 9 tem 2 aplicações no momento. Uma aplicação direta, específica, para purificar a Igreja de Deus hoje, e uma aplicação depois do fechamento, uma aplicação parcial depois do fechamento da porta da graça. Que está aí também no Grande Conflito, página 656. Deus abençoe vocês, né? Hoje é o santo dia do Senhor. Vão para a igreja, adorem a Deus, né? Orientam teus irmãos, compartilham essas profecias com teus irmãos. Essa mensagem não é para tirar você da Igreja Adventista, é para preparar você para o que está prestes a acontecer na casa de Deus. A próxima apresentação vai ser sobre a verdadeira missão Caleb. O que diz a palavra de Deus? O que diz o Espírito de profecia sobre a verdadeira missão Caleb? Porque hoje tem uma missão Caleb que anda por aí. Mas vamos ver a verdadeira, que está na Bíblia e no Espírito de profecia. Eu creio que vocês vão gostar. Deus abençoe. Se inscreve no nosso canal para apoiar a nossa obra também, né? Para que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possível, e compartilhe esse vídeo. Se você foi abençoada com esse vídeo, faça a sua parte. Não vai demorar muito, é só você clicar e enviar para teus irmãos que gostariam de saber sobre essa profecia. Porque se você não advertir eles do que vai acontecer, o sangue dessas pessoas vão cair sobre você. Porque os líderes estão fazendo tudo para esconder a mensagem da purificação da igreja. A mensagem de Ezequiel 9, pregando paz e prosperidade, que Deus ama a sua igreja, que tal. Eu sei que Deus ama a sua igreja e por isso que Deus vai tirar os acãs do meio dela, para que ela possa sair vencendo e para vencer. E finalizando o nosso tema, vamos citar o verso que está no livro dele, Patriarcas e Profetas, o texto aí. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar no seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Deus abençoe e que possamos fazer parte dessa igreja poderosa que vai vencer pelo sangue do Cordeiro e a poderosa mensagem do alto clamor. Até a próxima apresentação.